Mais conhecido como Jean-Claude Van Damme, o ator e artista marcial belga cuja vida pessoal foi marcada por extremos, alcançou fama nos anos 90 protagonizando filmes de ação de grande sucesso. Com seu físico musculoso, habilidades atléticas impecáveis e um charmoso carisma, ele se tornou um dos astros mais populares de Hollywood. Mas, também foi no auge, que vícios e problemas pessoais quase destruíram sua carreira. Porém, o que torna a jornada de Van Damme especial é sua notável resiliência. Após atingir o fundo do poço, ele se reergueu e gradualmente reconstruiu sua vida e carreira. Ele segue filmando e inspirando novas gerações com sua paixão pelo cinema e superação dos momentos mais sombrios. E isso o torna um verdadeiro campeão. Jean-Claude Camille François Van Varenberg nasceu em 18 de outubro de 1960 na pequena cidade de Berchem-Saint-Agathe, perto de Bruxelas, na Bélgica, em uma família disfuncional. Seu pai, Eugène, era contador bilíngue, já sua mãe, Elaine, era flamenga e fala holandês. O ator tem uma irmã, de nome Verônica. Desde a infância, Jean-Claude foi apegado aos pais, principalmente à mãe. Franzino e ansioso, ele era frequentemente intimidado e agredido por colegas na escola. Depois de muito tempo enfrentando bullying, seu pai o matriculou em aulas de karatê quando tinha 11 anos. Ele treinou por 4 anos, antes de ser aceito na seleção belga, e foi assim que as artes marciais transformaram a vida do garoto Jean-Claude. Quando adolescente, ele venceu o campeonato dos médios da European Professional Karate Association e também derrotou o segundo melhor karatê do mundo. Em 1976, aos 16 anos, Jean-Claude também começou a praticar musculação e foi para o balé, que praticou durante 5 anos. Segundo ele, é uma arte, mas também um dos esportes mais difíceis. Se você consegue sobreviver a um treino de balé, você consegue sobreviver a um treino de qualquer outro esporte. Sua ex-professora de dança, Monette Loza, disse que ele tinha 2 dons excepcionais: força e flexibilidade. Suas habilidades eram tão perfeitas que sua carreira poderia ter tomado um rumo completamente diferente, pois o renomado coreógrafo Maurice Béjart queria que Jean-Claude se juntasse à sua companhia para se tornar uma estrela na dança. Porém, Van Damme já se via como ator e lutador, por isso recusou a oferta tentadora. Aos 18 anos, recebeu a faixa preta em karatê, foi campeão europeu de kickboxing e ganhou o título de Mr. Bélgica na competição anual de fisiculturismo. Com base no karatê e mediante um treinamento árduo e incansável, Van Damme desenvolveu foco, autodisciplina e uma ética de trabalho implacável. O esporte não era somente uma ferramenta de defesa pessoal, mas um propósito, uma jornada de superação física e mental. Isso propiciou a Van Damme uma sensação duradoura de que através do esforço e dedicação, ele poderia alcançar qualquer objetivo a que se propusesse. Jean-Claude se casou pela primeira vez, aos 19 anos, em 1980, com Maria Rodrigues, uma jovem venezuelana, 7 anos mais velha que ele. Antes de oficializar o relacionamento, o casal namorou por 2 anos. Surgiram rumores mais tarde de que o casamento foi arranjado, já que a família da moça tinha posses e patrocinou a abertura de um negócio, o One California Academy, onde Van Damme poderia trabalhar, ensinando karatê, aeróbica, musculação e dança. Algo bastante lucrativo. E você acha que Van Damme poderia ser chamado de interesseiro? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. No mesmo ano, Van Damme atraiu a atenção de Mike Anderson, editor da Professional Karate Magazine e do múltiplo campeão europeu Gert Lemmens. Ambos consideraram o atleta como uma perspectiva futura. Isso não surpreendeu, considerando que Jean-Claude quebrou o recorde do kickboxing, com 18 vitórias por nocaute e apenas uma derrota. Nas partidas de semi-contato de torneio e fora de torneio, ele teve mais 44 vitórias e apenas 4 derrotas. 2 anos depois, Jean-Claude abandonou as artes marciais e também se divorciou, tudo para realizar seu maior sonho, tornar-se uma estrela de cinema. Com isso, ele se mudou para Los Angeles, junto com o amigo Michel Kissy, com $3.000 no bolso e quase zero conhecimento de inglês. O objetivo dos dois era realizar o sonho americano e se tornarem atores. Quando as reservas acabaram, Van Damme passou por tempos difíceis e chegou a morar em seu carro. Mas ele permaneceu com seu sonho de se tornar uma estrela de cinema, e esse foco o ajudou a alcançá-lo. Segundo ele, o tempo todo, acreditava que seu sonho iria acontecer, e todos os dias, agradecia antecipadamente pelo seu sucesso. De criação com base na fé católica, ele orava a Deus. E adivinha? O sonho se tornou realidade.
Jean-Claude e seu amigo Michel apareceram em 84 como figurantes no filme Unbreaking. Na mesma época, Van Damme tornou-se amigo do astro de artes marciais, Chuck Norris. Eles começaram a treinar juntos e Jean-Claude começou a trabalhar como segurança em um bar de propriedade de Norris. Em 84, no filme de ação A Miss in Action, estrelado por Norris, Van Damme foi incluído na equipe de dublês. No mesmo ano, participou do curta-metragem de comédia Monaco Forever. No entanto, o verdadeiro sucesso não chegava, e o caminho de Van Damme para o estrelato continuava cheio de decepções e fracassos. Entre inúmeras funções, ele trabalhou ainda como motorista, entregador de pizzas e colocador de piso. Neste período, ele conheceu sua segunda esposa, Cynthia Derderian, que era filha do dono da construtora onde trabalhava. Será que rolou um novo interesse financeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Por assim dizer, o novo sogro de Jean-Claude pagou por suas aulas de inglês e até concordou em pagar por as aulas de teatro, mas o jovem ambicioso disse não serem necessárias. Já em 86, o ator conseguiu seu primeiro papel significativo no filme A No Retriat, no Surrender, onde interpretou o vilão russo Ivan, um mestre de artes marciais. Após o sucesso do filme, Jean-Claude se divorciou novamente. E segundo revelações de sua segunda ex, a vida com Jean-Claude era um verdadeiro inferno, já que para ele, sempre houve apenas uma pessoa muito importante na vida, ele mesmo. Enquanto isso, Van Damme estava focado em seu objetivo principal, conquistar Hollywood. No ano seguinte, ele foi escalado para o Predador, mas após alguns dias de filmagem, deixou o projeto reclamando que o traje do monstro era muito quente, o que acarretou em sua perda de consciência por diversas vezes. Mesmo com o sucesso do filme, o ator disse não ter se arrependido de ter abandonado o papel de vilão. Se você assistiu a esse clássico de ação que acabou sendo estrelado por Schwarzenegger, comenta aí. 5 anos depois de chegar aos Estados Unidos, Van Damme conheceu sua terceira esposa, a americana, campeã de fisiculturismo e modelo Gladys Portuguese. Ao vê-la em uma festa, o aspirante ator declarou publicamente: "Vou me casar com essa garota." Todos que estavam lá, apenas riram. Mas Gladys acreditou e fez de tudo para ajudar Jean-Claude a se tornar uma verdadeira estrela. E quando nasceu seu primeiro filho, Christopher, ela deixou os esportes e limitou seus interesses a cuidar da família. Ela desenvolveu uma dieta especial para o marido, à base de carne de cavalo e coelho recheado. A estrela em ascensão precisava de alimentos ricos em proteínas e com um mínimo de gordura. Garçons de todo mundo ainda se surpreendem quando o ator pede seus pratos favoritos: mexilhões de Bruxelas, carne de cavalo, coelho recheado ou ensopado de papagaio. Jean-Claude conquistou seu primeiro papel de destaque em 88, no longa Bloodsport. O filme de baixo orçamento sobre torneios de artes marciais clandestinos foi um sucesso surpreendente. Ele contou a história real de Frank W. Dukes, um artista marcial americano que serviu no exército, mas decidiu deixá-lo para participar de um torneio de artes marciais em Hong Kong. Também foi durante as filmagens deste filme que o ator decidiu mudar o sobrenome muito longo, para o mais curto, Van Damme, em memória de seu falecido amigo de karatê, Woody Van Damme. Em seguida vieram os blockbusters Un Lion Art, Un Leão de Aço, e Kickboxer, O Grande Dragão Branco, e Cyborg, confirmando Van Damme como o novo astro das telonas. Ainda, por conta de sua nacionalidade e incríveis habilidades físicas, Jean ganhou o apelido de Os Músculos de Bruxelas, e assim, o galã de filmes B passou definitivamente a ícone da cultura pop dos anos 90. No filme, O Grande Dragão Branco 2, Van Damme usou o estilo de luta de karatê do Shotokan, misturando-o com o Muay Thai, enquanto Tong Po, nome usado por seu amigo Michel Kissi, lutava apenas Muay Thai. O enredo do filme também incluiu duros exercícios do verdadeiro treinador do ator, Claude Jets. Por exemplo, ao final de cada sessão, ele colocava um cachorro em cima do aluno, para que o menino já exausto ainda corresse. O filme, que partiu de um orçamento de 3 milhões, fez um grande sucesso, arrecadando mais de 50 milhões de dólares nas bilheterias. Este também foi o primeiro filme a demonstrar que Van Damme era mais do que apenas um cara do karatê. Sob o comando do diretor Sheldon Lettich, ele também mostrou suas nádegas, o que se tornou uma imagem memorável, tanto para as mulheres como aos gays na plateia. Já que mostrar o traseiro, com ou sem roupa, quase se tornou uma marca registrada depois disso. Mais tarde deu início à franquia Kickboxer, mas Van Damme não apareceu em nenhuma das 4 sequências. No mesmo ano, os Van Varenberg tiveram mais uma visita da cegonha. Gladys deu à luz uma menina.
Nessa época, Jean-Claude já começava a dar pouca atenção à família, pois ao participar de eventos sociais, só voltava para casa pela manhã, além de bêbado com vestígios de batom na roupa. Apesar do comportamento, nenhum dos dois teve pressa em pedir o divórcio. Van Damme estava mais preocupado com sua carreira. Em 91, ele voltou a trabalhar com Sheldon Lettich. Desta vez no filme chamado Duplo Impacto. Nele, Jean-Claude desempenha os papéis de irmãos gêmeos que lutam para vingar a morte de seus pais. O filme, que rendeu momentos cômicos e uma boa atuação de Van Damme, serviu de trampolim para o fantástico filme de ação que seguiria, Soldado Universal, dirigido por Roland Emmerich. Nele é contada a história de Luke Devereaux, interpretado por Van Damme, um ex-soldado do exército dos Estados Unidos que morreu durante a Guerra do Vietnã, e foi trazido de volta à vida por um grupo secreto. Pouco depois do sucesso do filme, a empresa Midway Games queria trabalhar com Jean-Claude, então criou um jogo mais parecido com o Bloodsport que fracassou ainda no projeto. Mas a ideia foi usada em Mortal Kombat, e Van Damme se tornou o protótipo para o personagem Johnny Cage, que tinha aparência semelhante e as mesmas iniciais. Já na vida pessoal, Van Damme acabou seduzido por uma morena, a Sra. Vai, Darcy Lapierre. Um dia ela ligou convidando-o para uma noite a dois, e ele aceitou sem hesitação. E, ao contrário de dezenas de namoradas fugazes, a impetuosa Darcy era realmente especial. Ambos se divorciaram de seus respectivos parceiros. Ele de Gladys, após 6 anos de casamento, e ela do milionário Ron Rice, mesmo se arrependendo mais tarde, mas esse foi um período muito romântico. Jean-Claude e Darcy estavam juntos quase que o tempo todo, e pouco se importavam em serem fotografados em poses eróticas para o mundo inteiro. Em 94, Van Damme estrelou no filme de John Woo, Hard Target. A dupla Van Damme e Ansel Butler, investigando o caso de pessoas ricas caçando moradores de rua para prazer, encontrou muitos fãs. Porém, nas primeiras versões, havia muitas cenas violentas e até um nu com os personagens principais, o que não agradou à produtora e teve que reeditar o filme 7 vezes. Apesar das críticas mistas, o filme foi um sucesso financeiro. E mais tarde se tornou um favorito entre fãs e críticos, principalmente por suas cenas de ação e direção. O mesmo ano é lembrado pelos fãs do ator, por causa de outro filme bastante conhecido, Time Cop, de Peter Ians. Baseado na história em quadrinhos da série Dark Horse, nele, Jean-Claude aparece como Max Walker, um policial no ano de 1994 e um agente federal 10 anos depois, quando a viagem no tempo se tornou possível. A história acompanhou a vida de Walker, que lutou contra o crime de viagem no tempo e investigou os planos de um malvado político. Time Cop continua sendo o filme de maior bilheteria de Jean-Claude como ator principal e seu segundo filme a quebrar a marca de $100 milhões em bilheteria global, e se tornando um clássico entre os fãs. Onde até os críticos se renderam, considerando um dos melhores filmes da carreira do ator. Na época, outro sucesso absoluto era Street Fighter, onde todos os adolescentes do mundo conheciam, o jogo que apresentava estranhos lutadores semimágicos como Ryu, Chun-Li e Guile, enquanto lutavam para vencer o campeonato World Fighting. Percebendo o potencial cinematográfico, os produtores logo procuraram Van Damme, que se tornará o ator de ação mais popular e mais caro após o sucesso de Time Cop, para interpretar o personagem principal. Mas, o filme rodado na Tailândia foi um fiasco, graças a uma série de fatores, incluindo as noitadas e surtadas de Van Damme no dia seguinte durante as gravações, por conta do uso de álcool e substâncias proibidas. Mais tarde, se soube que ele teve um caso com a cantora e atriz Kylie Minogue. Aparentemente não seria grande coisa, mas o ator era casado com Darcy, que esperava o primeiro filho do casal. Em 95, o ator estrelou no filme de ação A Morte Súbita, outro sucesso de bilheteria. Já no ano seguinte, Jean-Claude Van Damme escreveu, dirigiu e estrelou The Quest. A história girava em torno de um torneio de artes marciais na misteriosa cidade perdida no Tibete, onde artistas marciais de todo o mundo competiram pelo Dragão Dourado, uma estátua feita de ouro puro. O filme ganhou repercussão mais pelo escândalo pós-lançamento. Era 1997, e Frank Dux, que Van Damme interpretou em Bloodsport, o processou por conta de um suposto plágio do roteiro. Dux também acusou Jean-Claude de não saber lutar. E insistiu que ele mentiu ao público que era um campeão de artes marciais. Mas toda essa história deu em nada.
Em 96, Jean-Claude apareceu na série Friends, interpretando a si mesmo, contracenando com Jennifer Aniston e Courtney Cox que disputavam o ídolo, no episódio de 2 partes And the One After the Super Bowl. Ele também estrelou o thriller de ação Risco Máximo, rodado pelo diretor Ringo Lau. Sua parceira no longa Natasha Estridge, também foi repetidamente creditada por ter um caso com ele. Um ano depois, o ator, junto com o astro do basquete Dennis Rodman, estrelou um time duplo. Em cada um desses filmes, Van Damme apareceu diante do público como um herói forte, atlético e invencível, bem como tentou manter essa imagem em suas inúmeras entrevistas, contando sobre os sucessos que alcançou no esporte enquanto ainda morava na Bélgica. A maioria acreditou. Mas entre eles estava o então famoso Don Dragon Wilson, um dos melhores kickboxers da América. Wilson afirmou que tinha feito uma investigação especial para descobrir com quem ele lutou e quem derrotou, e descobriu ser tudo uma farsa. Segundo ele, Van Damme praticou karatê e não era ruim nisso, mas não participou de campeonatos reais e nem derrotou ninguém. Disse que ficou em silêncio, porque de uma forma ou de outra, com seus filmes, ele contribuiu para o crescimento da popularidade do kickboxing. Depois de algum tempo, Don anunciou os resultados de sua investigação, mas muitos não acreditaram nele, afirmando que ele estava simplesmente com inveja. Então, para tirar essas dúvidas, Dragon convidou Van Damme para lutar, o qual recusou, alegando que receberia muito menos pela luta do que por participar de outro filme. Depois que Van Damme conquistou o título de campeão mundial de kickboxing em uma série de entrevistas, a paciência de seus colegas acabou, sendo que muitos deles vieram a público criticar Van Damme, afirmando que as lutas no cinema eram as mesmas e sua técnica era caprichosa e irreal. A resposta de Jean-Claude de que era assim que os filmes eram feitos, não foi aceita por profissionais das artes marciais, como Ben Urquidez e Bill Wallace. E o que você acha? Van Damme poderia ter inventado isso ou os outros atletas decidiram conseguir um pouco de publicidade às custas dele? Escreva sua opinião nos comentários. Outros atletas tentaram seguir o exemplo de Don Wilson e desafiaram Van Damme para uma luta, mas ele sempre recusou, explicando que pelo fato de ter sido primeiro ator e um atleta em segundo lugar, isso causava despeito. Porém, parece que Van Damme não perdia a oportunidade de testar sua força contra amadores. Houveram várias notícias, afirmando que o ator belga, às vezes perdia o controle no set e batia de verdade, causando ferimentos graves às pessoas. No entanto, Jean-Claude negou sempre esses rumores. Na vida pessoal, as coisas pioraram ainda mais. Na primavera de 96, Darcy descobriu que seu marido havia traído com uma coelhinha da Playboy, por meio de uma entrevista que a modelo Isabelle Fortier deu. Darcy quis o divórcio, mas Van Damme de alguma forma conseguiu acalmar a esposa. Eles se reconciliaram e até passaram uma segunda lua de mel em Florença. Mas isso não durou muito, já que em outubro do mesmo ano, outro escândalo eclodiu durante a estada do casal em Paris. Lá se hospedaram no luxuoso Hotel Plaza Athénée e curtiram por vários dias. No entanto, numa noite, a recepcionista ouviu um grito. Alguns minutos depois, uma mulher completamente nua saltou para o corredor. Era a esposa de Van Damme, coberta de sangue implorando por ajuda. Darcy foi enviada para o hospital, onde recebeu cuidados médicos, e Van Damme, depois de questionado, foi convidado a se retirar do hotel, e mudou-se para Bristol. Darcy voltou aos Estados Unidos e pediu o divórcio. Na corte, ela contou detalhes chocantes do relacionamento abusivo que vivia com o ator de Hollywood. Ela chegou a relatar que Van Damme ameaçou até levar o filho do casal. Indignado com as revelações, Jean-Claude contra-atacou, exigindo um teste de paternidade, porém veio a confirmação que ele era de fato o pai do menino. De acordo com a decisão do tribunal, o ator concordou em pagar uma pensão que a cada ano lhe custava mais de $1 milhão. Eis a vingança perfeita por um casamento fracassado. Mesmo com toda a fama, Jean-Claude Van Damme desmoronou. Ele retornou aos vícios, e sua carreira começou a declinar, sendo que cada novo filme era sucessivamente mais mal recebido pela crítica. Em 98, após sua fuga de uma clínica de reabilitação, ele foi sugado novamente pelo vórtice da vida cinematográfica. E estrelou o filme de ação A Knock Off ao lado do colega de set, Rob Schneider. Durante as filmagens em Hong Kong, Van Damme caiu em uma profunda depressão e crise existencial. Sentindo-se sozinho e destroçado pelo vício, chegou perigosamente perto do suicídio. Ao chegar ao fundo do poço, ele iniciou uma árdua jornada de reabilitação.
E algum tempo depois chegou a receber um telefonema da Universal, oferecendo um contrato para 3 filmes no valor de 12 milhões de dólares cada um. Do alto de seu egocentrismo, Van Damme se comparou a Jim Carrey, e disse que os espectadores não o veriam por menos de 20 milhões, salário igual ao do Máscara. Mas, um apetite tão grande por dinheiro não foi apreciado e o astro, logo foi cancelado por Hollywood. Por isso, mais tarde, ele teve que aceitar o que viesse pela frente, e concordar com projetos em que não queria ser visto. Como foi o caso de O Legionário, Soldado Universal, O Retorno e O Inferno. E mais, o ator ainda continuou se envolvendo em diversas polêmicas que foram de brigas em bares a encontros com mulheres que também terminaram em confusões, o que só negativou mais a sua imagem. Em 99, mesmo com todos os escândalos, sua terceira esposa, Gladys, levou o ex-marido de volta e tornou-se oficialmente sua quinta esposa. A cerimônia aconteceu na cidade belga de Knokke-Est. Após o casório, eles foram morar na Califórnia. Sob juras de amor, em inúmeras entrevistas, Van Damme disse ser Gladys a única mulher que ele amava de verdade. Porém, poucos meses depois, o astro se envolveu em um novo escândalo. Após beber demais, entrou no carro e, saindo do estacionamento, bateu em um dos prédios residenciais. Na tentativa de se evadir do local e graças à embriaguez, o carro caiu em uma vala. A polícia chegou e prendeu o ator por dirigir embriagado. E claro, esse evento foi mais um prato cheio para os tabloides. Afinal, como Van Damme, que acabará de prometer à esposa que se tornaria uma nova pessoa, foi parar na delegacia? Numa pequena comemoração de seus 40 anos, Van Damme teve uma grande surpresa com a presença inesperada de seus 2 filhos mais velhos e com os quais, o ator sempre teve um ótimo relacionamento. A partir desse episódio, ele parou de usar drogas, pediu desculpas públicas por seus excessos e focou em reconstruir os laços com seus filhos. Tentando se reabilitar diante de seus fãs, o ator continuou atuando nos filmes de ação. Em 2001, ele apareceu em A Replicante retratando um serial killer e seu clone que ajudava a polícia em Sofia. No mesmo ano, Jean-Claude tornou-se roteirista e estrela principal do filme A Ordem, dirigido pelo mesmo e velho Sheldon Lettich. Um ano depois, ele apareceu no filme de ação Under Eye Legend com seu filho Christopher. Jean-Claude também usou suas habilidades de dança no videoclipe em Kiss My Eyes and Bob Sinclair. Após uma série de fracassos no cinema, mas sempre lembrado com carinho por seus fãs, Van Damme tornou-se mais modesto, assumiu o controle de sua mente e aprendeu a olhar-se sobriamente. Assim, contra todas as expectativas, depois de reerguer sua vida pessoal, Van Damme gradualmente ressuscitou também sua carreira. Seu papel como uma versão ficcional de si mesmo no drama francês JCVD foi uma revelação ao público e aclamado pela crítica em 2008. O desempenho brilhante rendeu ao astro indicações ao Leão de Ouro e ao Prêmio César. Há um monólogo de 6 minutos no filme, onde Van Damme olha diretamente para a câmera para o espectador e com lágrimas nos olhos revela seus sentimentos mais profundos, refletindo sobre seus sonhos e fracassos. Quando o ator revisou essa passagem, ficou envergonhado de como havia arruinado sua carreira. Nesta cena, o lado sensual do ator foi revelado com mais força. Assim, aparentemente, o que sempre distinguiu Van Damme do tipo indomável de Schwarzenegger foi sua ingenuidade, vulnerabilidade e, claro, a capacidade de quebrar uma noz no traseiro. Fato este, do qual Jean-Claude sempre se gabava. JCVD poderia atrair muito mais atenção e ajudar no renascimento da carreira de Van Damme, mas o artista marcial não esteve presente durante a campanha promocional. Desta vez não por causa do seu enorme ego, mas por uma boa razão. O ator cuidou de seu cachorro na Tailândia, que sofreu morte clínica. Pois, dessa vez, ele acreditou que apoiar o seu amigo peludo seria mais importante do que perseguir o sucesso. Jean-Claude também se apaixonou novamente, e para preservar seu casamento com Gladys, fez a ucraniana Aliona Kaverina aparecer como sua assistente. No início, ela compartilhava fotos pessoais com o astro, mas depois, após rumores do divórcio do ator, ela parou. O romance entre eles durou cerca de 11 anos. Enquanto isso, Van Damme reconquistou aos poucos o respeito do cinema e o afeto do público com filmes de ação direto para vídeo como em A Regeneração e participações especiais em produções importantes como em Os Mercenários 2. Embora em 2010 ele tenha recusado o papel na primeira parte do longa de Sylvester Stallone e o papel tenha ido para Dolph Lundgren, ele apareceu na sequência, melhor ainda, como vilão principal. Os críticos também aprovaram, citando o aumento de humor e mais ação no filme.
Os Mercenários 2 arrecadou mais 310 milhões de dólares nas bilheterias globais. Em 2012, a Bélgica homenageou o ator com uma estátua perto do Shopping Westland. Van Damme esteve presente na cerimônia e gostou da estátua que o representava em uma pose de batalha em tamanho real e de shorts. Mas poucos sabem que existem outras duas estátuas do astro belga, uma delas pode ser encontrada na aldeia de Vandam, no Azerbaijão, e outra em Munique. Para saber mais sobre outros astros e estrelas, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Histórias de vida inspiradoras são publicadas regularmente aqui no Clã, apoie o canal compartilhando nossos vídeos. E agora? Jean-Claude Van Damme desenvolveu a auto-ironia. Ele não apenas fez comerciais virais zombando de si mesmo, como também chegou a estrelar a série de TV Jean-Claude Van Johnson por um ano em 2016. De acordo com o enredo, o trabalho de ator de Van Damme era apenas um disfarce para o seu verdadeiro trabalho, o de realizar missões secretas. De lá pra cá, tudo que tocou, virou ouro, transformando filmes de ação de baixo orçamento em sucessos de bilheteria. Atualmente, aos 63 anos, e uma conta bancária de mais de 40 milhões de dólares, ele descobriu ser bipolar, mas segue filmando e treinando todos os dias. Quanto à vida familiar, Van Damme, apesar de sua natureza, permanece com Gladys e ajuda seus filhos, que também são atores, a perseguirem seus sonhos. Sua história inspira por apresentar os extremos que um ser humano pode alcançar, de grande sucesso a momentos de profundo desespero, e ainda assim, encontrar forças para transformar as adversidades em combustível para evoluir. Seus filmes até podem pecar pelo exagero, mas sua jornada pessoal é genuinamente humana e cheia de reviravoltas. E essa capacidade de superação contínua é o que faz deste ator tão único. A vida de Van Damme ensina que não importa o tamanho do obstáculo, com foco, disciplina e persistência, podemos nos reerguer e triunfar. Até a próxima!